E nós vamos fazer a leitura em nome de Jesus em Deuteronômio, tá? No livro de Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, né? Livro de Deuteronômio, tá? Meus irmãos e minhas irmãs podem pegar, tá certo? Livro de Deuteronômio, no capítulo 28, tá? No versículo 66. Livro de Deuteronômio, tá? No capítulo 28, no versículo 66. Leitura, nós vamos começar a nossa palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, tá? No versículo 26. Deus abençoe cada um, cada uma, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vem dizer: vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer: vocês viverão em constante certeza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Mas nós também vamos fazer uma leitura agora, paralelamente, tá? No livro ali de Gálatas, tá? Na carta aos Gálatas, na verdade, tá? No capítulo 3, no versículo 13, em nome de Jesus. E em Gálatas, tá? Na carta aos Gálatas, vem dizer, no capítulo 3, no versículo 13, tá? Leiam aí, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus. Carta aos Gálatas, no capítulo 3, tá? Versículo 13, já é mais lá para frente, né? Já é depois ali de Atos, vai passando então a carta aos Gálatas, tá? Já no Novo Testamento. Carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra que o medo, tá? Ele não tem direito em nossa vida. Mas a palavra do Senhor nos mostra que ali, tá? Ali em Deuteronômio, o Senhor ele vinha dizer ao povo que eles viveriam em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Isso aí é a maldição da lei, tá? Mas Jesus, ele vem para nos resgatar. Jesus, ele vem nos resgatar dessa maldição. Essa maldição hoje não é nossa. Então nós estamos aqui falando, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o terror, o medo que pode acontecer na vida de cada um, a constante incerteza, dia e noite, nenhuma sensação de segurança na vida. Será que você já teve esse sentimento? Um terror, uma insegurança constante, dia e noite, tá? A incerteza constante. Você se levanta, está com aquele receio, aquele medo. Você quer dar um passo na rua, você está com medo, tá? Nós vimos agora, né, anos aí atrás, né, poucos anos atrás, aí o Covid, né, a pandemia. O que a pandemia causou era um medo constante nas pessoas, na boa parte das pessoas, tá? Na maioria das pessoas que tinham medo, às vezes, de sair na rua. Quantas vezes eu escutei pessoas me contando, a pessoa sentia algo, já pensava que estava ali com o vírus, né, com a virose, pensava que estava com aquele mal na sua vida. Pessoas que foram atormentadas, tiveram que ir para o hospital. Quantas pessoas, às vezes, você já escutou, né? E quantas pessoas
Você já escutou também relatarem um medo, uma depressão, um medo repentino, um terror à noite, pesadelos terríveis, não conseguem dormir à noite, não conseguem romper na vida, não conseguem avançar. Às vezes num relacionamento, é um medo, uma insegurança por estar envelhecendo, uma insegurança do que vão comer amanhã, que vai comer hoje, como que vai pagar as contas. Então, as pessoas, muitas, estão atormentadas com o medo, com o terror que age na vida, querendo destruir. Mas a palavra do Senhor nos mostra em Gálatas, na carta aos Gálatas, que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei. A maldição que tinha, que era trazer o terror, a incerteza constante dia e noite, a incerteza da vida. Cristo ele vem para nos resgatar. A crucificação de Cristo ela teve um propósito e dentro desse propósito foi resgatar da maldição. O medo, ele não tem direito em nossa vida. O medo, ele não tem direito na sua vida, ele não faz parte mais da sua vida em nome de Jesus. Entenda que o medo, ele não tem direito de entrar em nossa vida, ele não tem direito de entrar em nossa vida. O medo, ele faz parte a partir da crucificação de Cristo. Cristo ele morreu, ressuscitou, ele pegou a chave, né, da mão de Satanás. Jesus Cristo ele teve vitória sobre a morte, ele ressuscitou, subiu ao céu, ele enviou para nós, para os servos e servas de Deus, seus seguidores, seus discípulos, amigos, como ele falou, não são mais servos, mas são amigos. Ele enviou o Espírito Santo Consolador, que habita em nós. O Espírito Santo ele habita em nós. Então o medo, ele não tem direito de entrar em nossa vida, ele não faz mais parte da nossa vida. Ele faz parte da maldição que Cristo ele destruiu. Por meio de Cristo, nós fomos libertos. Nós fomos libertos do espírito do medo. Nós somos libertos do terror terrível que assola a humanidade. Mas nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando aqui, não estou querendo ser hipócrita, que nós não temos que ter um receio natural. Eu estou falando aqui de algo que acontece para querer destruir sonhos, a vida espiritual, algo que acontece no mundo espiritual, que vem para querer atormentar pessoas. Pode estar querendo atormentar pessoas que estão neste grupo aqui. A palavra do Senhor, ela nos mostra desta forma que o prudente ele percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, ele segue adiante e sofre consequências. Lá em Provérbios 22:3. Então, o que eu estou falando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é sobre algo espiritual. Uma maldição que se chega à vida de pessoas. Nós temos que ter em nossa vida prudência, sim. Se você observa um perigo, se você observa algo que pode trazer um dano, você tem que ser prudente. Você tem que pedir sabedoria para Deus, para ser prudente, para não estar se colocando em uma situação de perigo, onde há um perigo iminente e você sofreu um dano ali, tá? Minha esposa ela até relatou ontem na pregação da palavra, né, irmã Jordana, sobre o problema que nós tivemos no carro. E ainda hoje nós estamos ali fazendo as correções no carro, porque nós gostamos de viajar. Nós moramos em São Luís, nós gostamos de viajar nos feriados, de carro. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que
comprar pneu. Então nós estamos planejando, né, se organizando para poder adquirir o pneu, né? Mas eu até falei, nós não podemos viajar se o pneu não for trocado. Então nós vamos trocar o pneu para poder viajar em nome de Jesus, né? No feriado da Páscoa, por exemplo. Tá? Então nós sabemos ali há um perigo. Então o pneu ele está com problema, tem que ser trocado. Não posso andar na estrada com uma velocidade, que é a velocidade de estrada, né? 80 quilômetros por hora, por exemplo, tá? Diferente da cidade, tá? Então nós temos que ser prudentes. Mas aqui eu falo, meus irmãos e minhas irmãs, sobre um perigo, um medo espiritual. Algo que acontece repentinamente nas pessoas, tá? Nós não podemos nos distrair com relação ao medo. Por quê? Porque o medo, meus irmãos e minhas irmãs, se ele é alimentado, se alguém alimentar o medo, ele se torna uma força espiritual. Quando se alimenta o medo ele se torna uma força espiritual na mão de Satanás. O espírito de medo ele se apresenta para querer dominar aquela vida. Ele ataca e ele impede o avanço espiritual de uma pessoa. E quando o medo, o espírito de medo, ele cria fortalezas na mente, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem dizer que o pecado ele se origina na mente e ele desce ao coração, né? Alimentado, colocado em prática, ele vira o pecado, mas ele se alimenta, ele se origina na mente de alguém. Então nós precisamos entender que quando o medo, uma força espiritual trabalhada por Satanás, que ele é astuto, ele fica andando, ele fica cirandando, ele fica acusando, ele vem sussurrando palavras na vida de alguém, ele fica querendo cerrar portas, fechar portas na vida de alguém. Quando se alimenta essa força espiritual, ela ataca e impede o avanço espiritual de alguém. Isso cria o que? Separação com Deus, porque não se pode construir intimidade com Deus. Quem alimenta o medo, Deus ele vai falar, Deus ele vai chamar. Deus ele vai dar sinais, Deus pode falar por sonhos, através de pessoas, mas aquele que alimenta o medo, ele não consegue ter intimidade com Deus, ele não consegue ter paz e alegria. Sonhos e projetos são interrompidos e alguns são até destruídos. São criados cativeiros nas pessoas, raízes são criadas. Quando desce para o coração, uma raiz é criada. A palavra do Senhor ela nos mostra a parábola da semente. Eu até orei no início sobre a semente. A semente lançada, a palavra lançada. Se você não escuta a palavra de Deus, se você não escuta a voz de Deus, você vai escutar a voz do inimigo, a voz do diabo. É isso que ele quer. Ele quer que você não escute a palavra de Deus. Ele quer que você não escute a voz do Senhor. Ele quer que você dê ouvidos a Ele. Para que o espírito de medo, o terror, o espanto, o terror noturno, o espanto que acontece repentinamente, operações espirituais consistentes do inimigo, envolvendo pessoas, tirando do caminho do Senhor, cerrando projetos, ministérios, fazendo com que as pessoas fiquem isoladas. É isso que ele quer. Quando raízes são criadas no coração de uma pessoa, não a semente que Deus lança, mas a semente que o inimigo quer lançar. Então nós precisamos estar atentos a esta força espiritual usada pelo inimigo. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé, tá? A fé é quando ela vem fortalecer, vem aparecer, ela vem crescer quando nós escutamos a palavra de Deus. E o medo, ele é como a fé. O medo,
ele é criado, ele avança quando se escuta a palavra do inimigo, quando se dá ouvidos à palavra do inimigo. Se você dá ouvidos à palavra de Deus, a palavra do Senhor vem dizer para cada um de nós ser fortes e corajosos. Nós vemos ali a história de Davi, como ele não teve medo de Golias, usado pelo Senhor para vencer. Então nós vamos observar que a fé vem por escutar a palavra de Deus. Agora, quando se escuta a palavra do diabo, a palavra do inimigo, o medo ele se torna presente na vida daquela pessoa. Você não pode agir, nós não podemos agir baseados no medo, mas sim baseados na fé que Deus vem alimentar cada um de nós, em nome de Jesus. Nós precisamos estar buscando a presença desse Deus, para que a nossa fé, ela nos fortaleça a cada dia mais, para que nós possamos a cada dia enfrentar as nossas batalhas espirituais. E as batalhas espirituais, elas existem. Enfrentar as batalhas espirituais para estar buscando a cada vez mais o Senhor. Observem bem que existe em nossa humanidade uma infinidade de medos, o pessoal chama de fobias até. Aracnofobia, medo da aranha e diversos outros tipos podem surgir. E observem bem que existem medos que a pessoa ela fica paralisada, ela fica inerte. O inimigo muitas vezes ele quer atacar a pessoa, criar fortalezas para ficar paralisada principalmente em sua batalha espiritual. Pessoas que muitas vezes não conseguem lutar as suas batalhas espirituais, elas se lançam para viver no pecado. Às vezes a pessoa ela tem uma depressão, ela tem sensações estranhas ao dormir no seu quarto, e ela começa a ter depressão, a não viver bem, e aí o inimigo ele abre uma porta naquela vida, a porta que vai levar para as festas, para a bebida, para a pessoa começar a viver a vida dela. Eu já escutei disso de outras pessoas. Às vezes a pessoa vem para conversar com a gente, pegar uma orientação e a gente vai entendendo a vida. E a pessoa, Satanás, ele abriu uma porta naquela vida e a pessoa, ela tem um cerramento, um obstáculo espiritual para que ela viva no mundo de pecado. Aí a depressão ela vai embora, por quê? Porque a pessoa está lá no cativeiro de Satanás. Mas quando ela se levanta, o inimigo vem novamente, querer trazer espantos, terror. Então a pessoa, aquele que sente isso, ele não pode agir baseado no medo, ele precisa agir baseado na sua fé, se fortalecendo a cada dia em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé, a palavra do Senhor diz que a fé sem ação, ela é morta. Se nós deixarmos o medo agir em nossa vida, ele vai viver. Nós precisamos agir por fé para que o medo ele morra em nome de Jesus. Para que o inimigo ele bata em retirada. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu alimentar minha fé, buscar a palavra do Senhor, ter discernimento, identificar este medo, o medo surgiu, e enfrentá-lo por meio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na minha boca, na sua boca, nós poderemos vencer a cada dia esta batalha e outras batalhas que surgem, porque o inimigo ele não para. Da mesma forma, Deus ele não vai parar em tua vida. Deus ele não vai parar de jeito nenhum. O obstáculo ele surgiu para o povo de Israel, lá em Jericó, as muralhas, mas Deus ele estava trabalhando. Os servos de Deus, eles estavam ali, os espias foram lá. Alguns foram infectados pelo medo, atormentados pelo medo. E eles se viam como gafanhotos pequenos diante daqueles homens, daqueles gigantes, segundo eles falavam. Mas ali,
Josué e Calebe se levantaram na presença do Senhor, rasgaram as suas vestes e disseram que não, a terra é boa e nós vamos adentrar. Então existem obstáculos. Você acha que Deus não estava ali, depois das muralhas de Jericó? Deus já estava trabalhando. Deus já está trabalhando sobre a vida de cada um de nós. Mas nós temos que vencer alimentando a nossa fé pela espada do Espírito, segurando a palavra de Deus, falando ela a cada dia, saindo da nossa boca, palavras de poder que vêm de Deus, em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na vida de todos aqueles que buscam os caminhos do Senhor. O inimigo, ele quer o que? Legalidade para entrar. Os demônios, eles precisam de legalidade na vida de alguém para entrar. Por isso nós precisamos estar constantemente. Ora, se alguém é atormentado por um espírito de prostituição, ele está ali alimentando, possivelmente vendo coisas que não deve ver, tendo pensamentos que não deve ter, não repreendendo esses pensamentos. Às vezes os casados estão andando por onde não deveriam andar, falando que não deveriam andar. Então o espírito de prostituição, ele vai entrar nesse tipo de vida, usando a tecnologia, hoje em dia de forma errada para ver fotos estranhas. Da mesma forma, o espírito do medo, ele vai querer legalidade na vida de alguém. Aquele que confessa a derrota, aquele que confessa o medo, aquele que fica dizendo palavras constantemente negativas, aquele que fica se condenando, trazendo condenação para a sua vida, escutando as palavras de condenação de Satanás, dando ouvidos àqueles que apontam o dedo acusador, colocando em seus lombos o jugo opressor, aqueles que ficam confessando a dúvida em sua mente. Então nós não podemos acreditar na voz de Satanás, um homem, uma mulher. Ninguém deve acreditar naquilo que Satanás quer dizer. Nós temos que a cada dia buscar a presença do Senhor. Nós temos que buscar cada dia aquilo que Deus tem para cada um de nós. É isso que o Senhor quer. E mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, eu venho dizer a vocês, não é nós não sermos prudentes. Por causa disso, agora eu vou enfrentar o medo mesmo. Aí se coloca num perigo eminente, fica tentando a Deus. Não é isso. Nós temos que estar sendo prudentes, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Mas nós temos que buscar discernimento espiritual. Nós não podemos ficar alimentando o medo, a derrota, a confissão de coisas negativas, porque a palavra do Senhor já vem dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando que nós não temos que ser prudentes. Observem bem, se você vê um perigo iminente, você tem que buscar, claro, refúgio. Você tem que discernir. É espiritual, não é? Pode trazer um dano real à vida. Então tem pessoas que elas vão, buscar, vão ajudar, mas às vezes existem perigos que nós temos que nos afastar. Então nós temos que ter prudência. Entretanto, nós precisamos ter discernimento espiritual, entender aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inimigo. Às vezes o inimigo ele quer sim atacar uma vida, quer estabelecer fortalezas com o medo e elas vão criar problemas terríveis na vida de alguém. Com certeza os meus irmãos e minhas irmãs já conhecem alguém ou já sofreram com isso, estão talvez neste momento pensando em pessoas que sofrem com isso, que sofreram com isso, ou estão passando por um problema parecido. Nós não podemos de jeito nenhum
alimentar o medo, dar legalidade para o inimigo, aquilo que o inimigo vem lançar contra nós. E o Senhor, ele vai operar em nossa vida. Lembrem-se lá de Gideão. Deus, ele veio e tirou a incredulidade de Gideão, ele colocou a fé em Gideão. Deus, ele foi trabalhando até que Gideão vencesse com 300 homens, os midianitas. Deus, ele retirou ali, os medrosos. Se não me falha a memória, 20 mil medrosos. Pessoas que estavam ali tímidos, medrosos. Deus vem falar na palavra, saiam apressadamente. Eles saíram e ficaram 10 mil. Depois, aqueles que não estavam cansados, aqueles que estavam preparados para passar, para marchar, para estar com Deus, com resistentes, Deus ali mandou Gideão tirar mais pessoas. E ali Gideão tirou. E ficaram com ele 300. E ainda assim, Deus falou para ele, se tu estiver com medo, se ainda estiver, desce ao arraial dos medianitas. Ali eu vou te mostrar um sinal. Então, ali um incrédulo, uma pessoa que estava ali, um soldado que estava ali, Gideão, junto com o moço lá, o servo dele que estava com ele, e escutaram. Um dos soldados interpretando o sonho de outro, mostrando que Deus daria a vitória. Então, Gideão se encheu de força. Deus vai mostrar sinais na tua vida. Deus vai mostrar caminhos para que tu possa vencer. Mas você tem que estar buscando a Deus, escutando a palavra de Deus. E não aquilo que o inimigo tem contra você. Ainda que possa ser aos ouvidos e aos olhos agradáveis, mas o inimigo, ele não tem nada a nosso favor, mas sim contra. Então você precisa entender e se levantar no poder de Deus para vencer o espírito do medo e avançar naquilo que Deus quer para a tua vida, em nome de Jesus. Nós temos que apenas buscar temer a Deus, ser prudente. A palavra do Senhor vem dizer: o temor do Senhor, ele prolonga a vida. Mas a vida do ímpio, ela é abreviada, porque muitas vezes vai buscar aquilo que não deve, vai buscar caminhos que não são de Deus. E pode sim, infelizmente, acontecer problemas. A palavra do Senhor vem dizer em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz e livre de problemas. Por quê? Porque o jugo de Jesus, ele é suave. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar o mal, mas Deus, ele vai trabalhando em tua vida de forma a mostrar caminhos para a tua vitória, para você poder habitar nesta terra em paz. Mas você precisa entender que o inimigo, enquanto nós estivermos aqui, enquanto até a vinda de Jesus, o inimigo, ele vai tentar nos derrotar. Provérbios 22, 4 vem dizer: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Riqueza pode ser sim material, mas nós sabemos que existe uma riqueza maior e espiritual, da onde Deus nos tirou. É só nós colocarmos da balança. Uma vida sofrida, subjugada pelo inimigo, sem ter comunhão com Deus. Hoje nós somos chamados para estar com o Senhor cada vez mais em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E em Salmos 34, 7 vem dizer: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo de Deus, que possamos estar tomando posse a cada dia na batalha. A batalha pode se levantar contra nós, a batalha pode se apresentar contra nós, mas nós temos que nos alimentar de fé e não de medo. Temos que nos buscar das coisas de Deus. Se alguém está preso, se alguém está cativo, tem que se libertar em nome de Jesus de toda fortaleza de Satanás. E o medo, ele é uma arma poderosa na mão de Satanás.
Muitas pessoas estão acometidas, derrotadas, cativas pelo medo. Mas Deus te chama para ter vitória, porque Deus ele tem o melhor para ti, para mim, para cada um de nós. Deus tem o melhor em nossa casa, em nossa vida. Se alguém está amaldiçoado com o medo, tem que se levantar e quebrar esta maldição. Se alguém está sendo oprimido, se alguém está sendo ali tentado, o inimigo vem falar para a pessoa tem um medo, não quer se lançar para fazer, seja na sua vida profissional, na sua vida ministerial, seja num casamento, num namoro. Deus ele te chama hoje para te dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Nós temos que crer a cada dia naquilo que Deus tem para nós e não o que o diabo tem, em nome de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que a palavra que foi trazida, que foi a semente que foi lançada, ela possa germinar em sua vida, hoje e sempre. Essa palavra que foi lançada, ela está para você viver a cada dia plenamente na palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um aqui presente, por todos aqueles que tiraram um tempo para vir escutar. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos fazer uma oração. Você pode ficar de joelhos, fechar os seus olhos, se não puder, fique na presença de Deus. Se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo algo, né, no almoço, fazendo aí do almoço, às vezes tem alguém que precisa fazer, cuidar de uma criança, mas fique na presença de Deus, tá? Esteja em espírito de oração, tá? Esteja buscando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai eterno da glória, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de poder, nós estamos aqui, ó Senhor, Deus da glória, nos apresentando novamente, Senhor Deus, diante da tua santa presença. Deus Pai eterno, que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha fazer, meu Pai eterno, efeito. Meu Deus, meu Pai, a palavra que foi lançada, ela não voltará atrás. Ela frutificará, ela abençoará vidas, ela produzirá em nome de Jesus frutos para a tua honra, para a tua glória. Senhor Deus eterno, vai passando poderosamente sobre a mente, sobre o coração, sobre o corpo, Senhor Deus Pai eterno, de cada um de nós. Vai, Senhor Deus Pai, sondando a cada um de nós, para que nós possamos a cada dia nos alimentar, Senhor Deus Pai, mais e mais da tua palavra, nos fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Senhor Deus da glória, vai passando, destruindo, Senhor Deus eterno, tudo aquilo que o inimigo, Pai, quer lançar contra nós, neste meio-dia, Senhor Deus eterno. Tudo aquilo que vem, Senhor Deus Pai, querer nos assolar, tudo aquilo que vem, Senhor Deus Pai, que vem para roubar, matar, destruir neste momento, Senhor Deus eterno, vai, Senhor Deus Pai, frustrando toda a ação do inimigo contra as vidas, contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo lançou, que ela volte, Senhor Deus Pai, a ele, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai eterno, tudo aquilo que o inimigo veio, Senhor Deus Pai, sussurrar na mente, nos ouvidos, para produzir na mente, para descer no coração. Deus Pai eterno, agora vai fechando, Senhor Deus eterno, a porta para o inimigo. Fecha, Senhor Deus eterno, a porta para o inimigo. Coloca ao redor colunas de fogo, Senhor Deus eterno, para, Senhor Deus, interromper tudo aquilo que o inimigo, Senhor Deus, vem levantar contra nós. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus que faz muito mais sobre cada um de nós, o Senhor é Deus que faz muito mais sobre a nossa vida, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, Senhor Deus eterno, para vencer tudo aquilo que o inimigo levanta contra nós. O inimigo não pode,
O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Quem tem poder é o Senhor, e nós aqui nos consagramos mais uma vez ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós abrimos o nosso coração ao Senhor, para o Senhor retirar tudo aquilo que não é de ti. Retira e destrói, Senhor Deus eterno, tudo aquilo que vem do inimigo, tudo aquilo que o inimigo lança contra nós, está repreendido. Nós reconhecemos o espírito de medo e nós aqui o repreendemos, nós aqui amarramos e nós aqui em nome de Jesus lançamos fora da nossa vida pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Deus eterno, Deus da glória, Deus de poder, passa poderosamente, Senhor Deus Pai eterno, sobre a vida de cada um. Deus amado, Deus da glória, vem fortalecendo, Senhor Deus Pai eterno. Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei. Jesus Cristo nos redimiu, Senhor Deus Pai, do espírito de medo, do terror, do espanto. O espírito de medo, ele não agirá jamais em nossa vida, porque nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Passa, Senhor Deus Pai da glória, com colunas de fogo sobre a nossa vida, queimando, Senhor Deus Pai, tudo aquilo que o inimigo lança contra nós. O medo, o espírito de medo, o espírito de pavor, a dúvida, tudo aquilo que quer nos baixar, derrotar, quer nos fazer ficar caídos, prostrados, muitos sem sair até do seu quarto, muitos com medo, muitos atormentados. Deus Pai eterno, Deus Pai da glória, vai passando, Senhor Deus eterno, poderosamente, pelo teu poder, pela tua glória, vai destruindo, vai quebrando, Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo lança contra nós, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai eterno, nós somos criados, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus Pai, juntamente com o Senhor, intimidade contigo. Deus Pai eterno da glória e de poder. Senhor Deus Pai eterno, fortalecendo a fé, Senhor Deus, a minha fé, a fé deste homem, a fé desta mulher, a fé dos nossos familiares, Senhor Deus Pai, a fé dos filhos, a fé, Senhor Deus Pai, de cada familiar que está, Senhor Deus Pai, sendo agora, alguém está intercedendo, eu intercedo, Senhor Deus Pai eterno, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus familiares. Vai, Senhor Deus Pai, aumentando a fé de cada um, que cada um possa escutar, Senhor Deus eterno, a tua voz, cada um possa escutar a tua palavra, cada um possa viver, Senhor Deus Pai, profundamente, em nome de Jesus, buscando ao Senhor para a tua honra, para a tua glória, para viver, Senhor Deus Pai eterno, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Nós não aceitamos em nome de Jesus o inimigo se levantando contra nós. Senhor Deus Pai eterno, caia por terra toda ação do inimigo. Senhor Deus Pai, traz a paz, traz, Senhor Deus Pai, alegria. Senhor Deus Pai, revive, Senhor Deus Pai, sonhos, restaura projetos em nome de Jesus. Retira, Senhor Deus Pai, toda raiz, Senhor Deus Pai, de medo, de amargura, de tristeza, de ira, Senhor Deus Pai, do pecado que está no coração de alguém. Vai retirando pelo teu poder, pela tua autoridade. Nós aqui, em nome de Jesus, não aceitamos o impedimento do inimigo para avanços espirituais, que haja avanços espirituais sobre a vida de cada um, fortalecimento espiritual, sustento espiritual, para que este homem, esta mulher estejam comendo alimentos sólidos, em nome de Jesus, para viver mais forte diante da presença de Deus. Ó Senhor Deus Pai eterno da glória, não permita, Senhor Deus Pai, que obstáculos, muralhas que o inimigo levanta de medo, sejam, Senhor Deus Pai, levantados, mas destrói, Senhor Deus Pai, com a tua mão forte, com a tua mão poderosa, Senhor Deus Pai eterno, protege, Senhor Deus Pai, guarda contra o inimigo, em nome do Senhor Jesus. Deus Pai eterno, Deus Pai da glória e de poder, se alguém, Senhor Deus Pai, está numa caverna, se alguém está, Senhor Deus Pai, inseguro, vai, Senhor Deus Pai, tocando assim como o Senhor tocou em Elias, assim como o Senhor alimentou Elias, Senhor chamou Elias, Senhor Deus eterno, para uma nova vida. O Senhor enviou anjos para estar com ele, chamou ele, orienta, Senhor Deus Pai, a cada um. Aquele que está na caverna, seja liberto agora. Aquele que está na prisão, em nome de Jesus, Jesus Cristo te liberta agora, pelo seu poder, pela sua autoridade, em nome do Senhor Jesus. Deus Pai eterno, Deus Pai da glória, incomoda, Senhor Deus eterno, incomoda Espírito Santo de Deus, essas pessoas, aquele que está com medo, incomoda para que ele possa viver por fé e não viver por medo, em nome de Jesus.
Senhor Deus da glória, Senhor Deus Pai de poder, enchendo, Senhor Deus Pai eterno, a boca de cada um com palavras, Senhor Deus Pai de vitória, palavras de coragem, palavras positivas, Senhor Deus Pai, palavras de libertação, de salvação, meu Deus, meu Pai, falar palavras de afirmação, Senhor Deus eterno, cada um seja alimentado dessas palavras para que possam acreditar na tua palavra, fortalecer a sua fé e repreender o inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus o inimigo das vidas, pelo poder e autoridade de Jesus. Queima, Senhor Deus eterno, com fogo santo, queima em cinzas, Senhor Deus eterno, os espíritos malignos, espíritos atormentadores, perseguidores noturnos, espantos noturnos, terror noturno, impaciência ao dormir, impaciência na cama, pesadelos, monitoradores ocultos, toda bruxaria, toda feitiçaria, tudo que foi levantado contra esta vida, meu Deus, meu Pai eterno, a sensação de algo estranho no seu corpo, Senhor Deus Pai eterno, vai quebrando pelo teu poder, pela tua autoridade, vai curando, vai fortalecendo, vai retirando, Senhor Deus eterno, toda ação do inimigo que se levanta contra as vidas, em nome de Jesus, e em nome do Senhor Jesus, Deus Pai eterno de glória e de poder, e fala, Senhor Deus Pai, com cada um. Aquele que precisa, Senhor Deus, para escutar a tua voz. Fala, Senhor Deus eterno, assim como falou com Gideão. Retira, Senhor Deus Pai, todo obstáculo. Retira todo joio. Retira, Senhor Deus Pai eterno, tudo aquilo que está perseguindo esta pessoa. Criando nela, Senhor Deus eterno, o medo, o pavor. Criando a dúvida. Criando, Senhor Deus Pai, a derrota. Ainda nem lutou e já está derrotado. Meu Deus eterno, em nome de Jesus. Retira, Senhor Deus Pai, todo espírito de Saul, em nome de Jesus dessas vidas, coloca, Senhor Deus Pai, um coração novo, produz, Senhor Deus Pai, como o Senhor produziu um espírito de coragem, como o Senhor colocou em Davi, para vencer, Senhor Deus Pai, todo homem forte que se levanta, todo Golias espiritual que se levanta contra as vidas, seja quebrado pelo teu poder, pela tua glória. Passa, Senhor Deus eterno, com o sangue de Jesus sobre cada vida, lavando, Senhor Deus Pai, Senhor Deus Pai eterno, protegendo, guardando. Passa com o sangue de Jesus, expelindo todo mal que possa estar concentrado em uma vida. Todo mal, Senhor Deus Pai eterno, que persegue. Veja a tua glória, veja teu poder. Envia anjos, Senhor Deus Pai, para destruir o mal, para guerrear nas batalhas, pelo teu poder, pela tua autoridade. E, Senhor Deus Pai eterno, agradeço ao Senhor pela oportunidade, seja liberto homem, seja liberto mulher do medo, seja liberto casais, seja liberto famílias, sejam libertas em nome de Jesus, agora e para sempre, amém e graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe cada um e cada uma, você, meu irmão, você, minha irmã, meu querido e minha querida, você é livre do espírito de medo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.